Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque existe, tá, irmãos? Tá na Bíblia, perto de Sofonias, aí complicou mais ainda, né? Mas os irmãos podem achar, nós temos tempo, né? As crianças podem se retirar para a salinha. Lá no finalzinho do Antigo Testamento, mais para o final do Antigo Testamento. Amém? Abacuque 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós temos costume de brincar com os pregadores, muitas vezes, quando a palavra é meia dura, né? A gente tem o costume de falar depois, né? Ai, tá doendo as costas, né? A chicotada foi grande. E a gente tem essa mania de brincar com os pregadores aqui da nossa igreja, né? Mas eu não gostaria, irmãos, que os irmãos recebessem essa palavra de forma alguma como uma chicotada, mas como um alerta do Senhor para as nossas vidas. Abra o seu coração, esteja atento à palavra do Senhor, porque o Senhor nessa noite, Ele tem um alerta para nós aqui, através da palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento. E o tema que eu dei para essa mensagem é sinais de necessidade de avivamento. Vamos dizer juntos? Sinais de necessidade de avivamento. A igreja, no decorrer de sua história, já desfrutou de alguns avivamentos. No século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante, que por sinal estamos, nesse finalzinho de mês, completando mais um ano de reforma da Igreja do Senhor. Nós sabemos que essa reforma ela foi liderada por Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores da época. No século XVIII, houve um avivamento que ficou conhecido como o Grande Despertar, liderado por Jonathan Edwards e George Whitefield. No século XX, houve um avivamento que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Porém, este avivamento foi também o palco do falso ensino, que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse avivamento da Rua Azusa marcou também o início dos movimentos pentecostais. E desde então, muitos avivamentos em proporções menores aconteceram, mas muitas vezes carregados de entusiasmos, manobras e emocionalismos. Conduziram milhares de pessoas a um avivamento sem arrependimento e sem mudanças de vida. Devido a isso,
o avivamento ficou com uma má reputação. Se nós hoje formos convidados para participarmos de uma reunião de avivamento, todos nós vamos pensar 2 vezes se vamos ou não vamos. Porque a gente já pensa o seguinte: meu Deus, o que vai sair lá nessa reunião de avivamento? O que é que vai acontecer nessa reunião de avivamento? Mas se nós olharmos, irmãos, para a Bíblia é um livro sobre avivamento, sobre renovação e recomeço do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre chamou e proporcionou avivamento para o seu povo. A Bíblia é um livro que fala de avivamento. A Bíblia é um livro sobre avivamento. Por quê? Porque o povo de Deus é incapaz de caminhar sem que Deus lhe proporcione tempos de avivamento em sua caminhada. Seja avivamento em massa, seja avivamento pessoal, nós precisamos disso na nossa caminhada cristã. Quando nós estudamos a história do povo de Deus, por exemplo, a história de Israel, não é uma história bonita. É uma história de constantes afastamentos do Senhor. É uma história de constantes rebeldia contra o Senhor. Mas é também uma história de perdão, de amor, de renovo, de recomeço, sempre para o povo do Senhor. Com nós, a igreja, não é diferente, irmãos. Logo no primeiro século da igreja, Jesus a chamou para um avivamento. Logo no primeiro século da igreja, Jesus chamou para um avivar e fez alertas e repreensões que perduraram ao longo do tempo para todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os lugares. Então, nessa noite, com base nessas advertências de Jesus, eu quero falar sobre este tema que nós demos para esta mensagem: sinais de necessidade de avivamento. O primeiro sinal que eu quero destacar aqui nessa noite, quando a religião se torna mecânica. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 4, se os irmãos quiserem acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Eu vou dar aqui um minutinho para os irmãos encontrarem. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Aqui, aonde nós vamos ler, temos as palavras de Jesus dirigidas à igreja de Éfeso. No verso 2 e 3, Jesus elogia esta igreja e diz: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como não podes suportar os que são maus, e tens provado os que se dizem serem apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Agora, no versículo 4, Jesus diz assim: todavia, eu tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, quem olhava para esta igreja de Éfeso, jamais imaginaria que esta igreja precisava de um avivamento.
Olha quantas coisas esta igreja fazia, como nós lemos aqui. Quantas coisas esta igreja fazia. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Você não suporta os homens maus, você prova os falsos apóstolos e você descobre que eles são mentirosos. Você tem suportado, você tem paciência e por causa do meu nome você trabalhou e você não desfaleceu. Quem diria, a olhar para uma igreja como essa, que aquela igreja precisava de um avivamento? Ninguém diria. Mas Jesus, aquele que vê o interior, e Ele conhece, o interior de cada um, Ele conhecia que aquela igreja havia perdido aquilo que Deus mais busca naqueles que são seus, que é o amor para com Ele e para com o próximo. Jesus conhecia, porque Ele vê todas as coisas. Ele se apresenta dizendo: eu conheço. Jesus conhece todas as coisas. Jesus vê o coração, coisa que somente Ele pode fazer. E Ele viu que aquela igreja havia perdido o seu primeiro amor. Aquela igreja trabalhava sobre um mecanismo, mas o coração estava gelado. Eles haviam perdido aquele amor que no princípio eles tinham para com Deus, que era a motivação que levava eles a fazer as coisas para o Senhor. Jesus olha e Jesus percebe a ausência do amor no coração daquela igreja. Então Jesus manda João escrever as cartas para as sete igrejas da Ásia Menor. E uma dessas cartas foi dirigida à igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava pelo nome de Cristo, porém a motivação com que ela trabalhava e fazia as coisas para o Senhor já não era mais o primeiro amor, aquele amor ardente, aquele amor envolvente pelas coisas do Senhor, aquele amor que motivava aquela igreja a trabalhar e fazer a obra de Deus. Ela havia perdido. Jesus disse: tenho algo contra você, que você deixou o seu primeiro amor. E chama aquela igreja para um avivamento. A igreja de Éfeso estava como nos dias do profeta Jeremias, quando Deus disse: vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva. Muito tempo atrás, você me amava e me seguia até no deserto. O Senhor uma vez usou Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, para proclamar esta mensagem a Jerusalém, porque Jerusalém também havia perdido o seu primeiro amor. E o Senhor fala: eu me lembro daquele tempo, muito tempo atrás, que você me amava e você desejava me agradar e você me seguia, mesmo que fosse pelo deserto. Então, a igreja de Éfeso havia perdido aquilo que o Senhor mais almejava, que era o seu primeiro amor.
Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24 e versículo 12. O vento gelado do pecado, da iniquidade, tem um impacto direto sobre o amor, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a maneira com que nós nos envolvemos no reino de Deus. Me lembro que o pastor Cleilson uma vez fez um devocional sobre este versículo, e ele falou sobre o vento gelado da iniquidade, que é um vento constante, que ele vai dando pequenos sopros. Até congelar. Até congelar o amor, o verdadeiro amor que o povo de Deus nutre pelo Senhor. Não se perde o amor do dia para a noite. Esse é um processo que aos poucos, no decorrer da caminhada, no decorrer da jornada, muitas vezes nós estamos sujeitos a perder o verdadeiro amor pelo Senhor. E o Senhor nesta noite, Ele está falando conosco através desta palavra. O Senhor está nos alertando para que nós façamos um autoexame em nossas vidas e ver se tudo o que nós estamos fazendo no reino de Deus e para o Senhor tem sido motivado pelo verdadeiro amor. Irmãos, isto é muito grave, porque nós podemos cair no erro da igreja de Éfeso, nós podemos cair no erro desta igreja, de estarmos fazendo as coisas para o Senhor, trabalhando no reino de Deus. Nós vamos ali, olhamos a escala, estamos escalados, vamos pregar, vamos dirigir, vamos cantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nós corremos este risco de cair neste mesmo erro, de nos encontrarmos fazendo a obra do Senhor, simplesmente em uma rotina da nossa vida cristã. E não é este tipo de amor, de relacionamento que o Senhor deseja estar conosco. Quando você vai fazer alguma coisa para o Senhor, qual tem sido a tua motivação? Qual tem sido a minha motivação, irmãos, para trabalhar no reino de Deus? Qual tem sido a minha motivação para desempenhar o chamado, o dom que o Senhor me deu, assim como Ele deu para vocês? Nós vamos fazer porque temos que fazer. Nós vamos fazer porque o nosso nome está na escala. Nós vamos fazer porque nós precisamos fazer. Nós viemos para a igreja no domingo porque hoje é o domingo, nós precisamos ir para a casa do Senhor. Ou será que nós estamos fazendo todas essas coisas com o nosso coração aquecido pelo verdadeiro amor ao nosso Senhor Jesus Cristo? Ao nosso primeiro amor, aquele que nós um dia tivemos, mas que nós corremos este risco e estamos sujeitos, no decorrer da nossa caminhada, nós perdermos este amor envolvente pelo Senhor, que nos motiva, irmãos, a trabalhar, que nos motiva no reino de Deus, sabe? Movidos por esse amor, né? Nós chegamos aqui no domingo, Senhor, hoje é domingo, eu vim aqui, Senhor, para te adorar, porque o Senhor merece, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Hoje é dia de ir para a sua casa, Senhor, eu quero ser abençoado, abençoada, eu quero ser movido pelo seu poder, eu quero que o Senhor fale comigo, Senhor, hoje é domingo, e eu quero receber a sua palavra, eu quero te adorar.
Será que nós temos tido essa motivação em nossa vida? Senhor, hoje eu estou na escala, eu vou dirigir o culto. Senhor, já começa a se preparar desde cedo. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção, eu quero transmitir a sua palavra para a sua igreja. Isto se chama, irmãos, primeiro amor. É a motivação com que nós fazemos as coisas para o Senhor. Faça uma análise nessa noite. Olhe para dentro de você. E se por acaso você não encontrar o primeiro amor, este é um sinal de que você está precisando de um avivamento de Deus na sua vida. Então busque este avivamento do Senhor. O segundo sinal que eu quero falar, Apocalipse, o segundo sinal de que necessitamos de avivamento, quando as coisas do mundo nos seduzem. Apocalipse 2, versículo 13, versículo 14, versículo 19 e versículo 20. Aqui temos as palavras de Jesus dirigidas às igrejas de Pérgamo e de Tiatira. A elas, Jesus faz advertências semelhantes. Você pode acompanhar aí se você quiser. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. No versículo 20. Essas duas cartas Jesus dirigiu às igrejas de Pérgamo e de Tiatira. Ele cita aqui Balaão e Jezabel, dois nomes de peso que deixaram um rastro de trevas na história do povo de Deus. Balaão ensinou Balaque como enfraquecer o povo de Deus, armando ciladas através de festas pagãs que envolvia carne sacrificada aos ídolos e mulheres pagãs. Jezabel, além de ser uma falsa profetisa, não somente ensinava, como também seduzia os servos de Deus a praticarem a idolatria e a prostituição. Esta mensagem, irmãos, hoje vem nos falar que devemos rejeitar tudo aquilo que nos influencia a nos afastar do Senhor. Que nós devemos rejeitar tudo aquilo que nos leva a nos afastar do nosso Deus. A palavra do Senhor diz em Número 25:1, que enquanto Israel estava acampado em Sitim, os homens começaram a manter relações sexuais com as moabitas da região. Sabe o que era isso, irmãos? As coisas do mundo seduzindo o povo de Deus. As coisas do mundo sendo atrativas aos olhos do povo de Deus, para enfraquecer o povo de Deus, como aconteceu naquela época em Israel. Hoje, esta lista, ela se ampliou
tomou proporções de formas grandiosas. Certamente que o nosso problema hoje não é a carne sacrificada a ídolos, porque o apóstolo Paulo já tratou disso, e na maioria dos casos também não é imoralidade sexual. Mas Satanás tem nesses últimos dias armado tantas ciladas para enfraquecer o povo de Deus, para tirar o povo de Deus do caminho do Senhor, para tirar o povo de Deus do propósito de adorar ao Senhor. E Ele tem feito isso na vida de muitos cristãos. Ele tem armado ciladas. Logicamente que aqui o Senhor, a carta cita esses dois problemas que havia ali dentro daquelas duas igrejas. O mundo seduzindo o coração dos filhos de Deus, o mundo seduzindo o coração do povo de Deus. E o Senhor alerta aquela igreja: corta relacionamento com tudo aquilo que te enfraquece. Corta relacionamento com tudo aquilo que tira você da presença de Deus, porque o mundo está aí para seduzir os filhos de Deus, para afastar os filhos de Deus do caminho do Senhor e da presença do Senhor. Infelizmente, Satanás tem agido desta maneira hoje em dia e tem conseguido enfraquecer a vida de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque o mundo ainda brilha diante dos seus olhos. As coisas do mundo ainda são atrativas, as coisas do mundo ainda são boas, mas isto é cilada do diabo para enfraquecer a tua fé. Irmãos, Jesus foi radical quanto a isso. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, todo pecado nos afasta do Senhor. Então Jesus foi radical, Jesus falou: corta. Se o teu olho, se o teu braço te causa mal, te afasta da presença de Deus, arranca, porque é melhor você entrar no céu aleijado. Afaste-se. A palavra do Senhor nessa noite está alertando as nossas vidas. Você quer ser um crente forte? Você quer fortalecer a sua alma? Você quer fortalecer a sua vida espiritual? Se afaste das coisas mais inofensivas, que parecem não ter problemas nenhum, mas que estão afastando o povo de Deus da adoração e da presença do Senhor, do verdadeiro relacionamento que Deus almeja ter com o seu povo. Faça um exame nessa noite. O que é que tem te afastado da presença de Deus? O que é que tem seduzido seus olhos ainda neste mundo? Corta todo e qualquer tipo de relacionamento com as coisas que te afastam da presença do Senhor. E este é uma análise que cada um deve fazer de si mesmo. Eu não sei, mas você sabe. E nessa noite o Senhor te dá esta oportunidade de você refletir: meu Deus, o que é que tem me afastado da sua presença? Quais são as ciladas que Satanás tem usado para enfraquecer a minha fé, para enfraquecer a minha vida contigo? E o Senhor nesta noite fala comigo e fala com você também. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu coração nessa noite. Se você detectar
alguma coisa que está te afastando da verdadeira comunhão e relacionamento com Deus, se afaste, meu irmão. Se afaste disso. E veja que isto é um sinal de que você precisa do avivamento do Senhor na sua vida. Amém? Para encerrar, o último sinal que eu quero falar nessa noite, quando a espiritualidade está morrendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Aqui temos as palavras de Jesus dirigidas à igreja de Sardes. Para esta igreja, Jesus diz: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Pai. Meu Deus, irmãos, que palavra dura Jesus dirigiu a esta igreja. Que palavra dura. É difícil para a gente ouvir, não é verdade, irmãos? Por isso que eu falei para vocês, não recebam essa palavra como uma chicotada. Recebam essa palavra como uma alerta do Senhor para nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, e que precisamos estar alerta sobre esses sinais em nossas vidas, para que nós não caiamos no mesmo erro que essas igrejas caíram. A esta igreja Jesus não faz nenhum elogio, ao contrário, dá um grito de alerta e diz: você diz que está viva, mas está morta. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Algo havia morrido naquela igreja, algo havia morrido na vida daqueles irmãos, e Jesus aconselha a eles: e o que ainda resta, o que ainda tem, faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Algo tinha morrido na vida daqueles irmãos, e o que sobrava estava para morrer também. Jesus chama aqueles irmãos para despertarem e se fortalecerem. Jesus disse para eles: cuidem do que resta, porque está morrendo também. Jesus chama aqueles irmãos para um avivamento em suas vidas. Jesus diz para eles: vocês têm fama que vivem, mas vocês estão mortos, mas ainda há um pouquinho de vida em vocês. Se despertem, fortaleça, antes que tudo morra, antes que tudo se acabe, fortaleça a vida de vocês. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim como aquela igreja nos dias de hoje. E a gente fala isso, irmãos, com pesar no coração, porque há muitas igrejas hoje na mesma situação daquela igreja. Mas Jesus traz um grito de urgência, de despertamento para aquele povo. Queridos irmãos, quantas coisas podem morrer dentro de nós durante a nossa caminhada com Deus? Quantas coisas podem morrer, pode murchar dentro de nós durante a nossa jornada? A própria espiritualidade, os sonhos de trabalhar para o Senhor,
os dons, o ministério, o chamado de Deus em nossas vidas, o desejo de orar, de ler a Bíblia, de consagrar ao Senhor. Quantas coisas nós podemos ir perdendo durante a nossa caminhada, quantas coisas podem ir morrendo dentro de nós. Mas Jesus nessa noite dá um grito de alerta para nós aqui: despertem, fortaleçam a vida de vocês. Paulo falou para Timóteo: reavives o dom que há em ti. Irmãos, nós não estamos livres disso. Nós estamos sujeitos durante a nossa caminhada, por algum motivo, por alguma circunstância em nossa vida, por alguma situação que nós vivemos, e deixando que as coisas espirituais, as coisas de Deus, vão morrendo dentro de nós, dentro da nossa vida. Reavives o dom de Deus, o chamado de Deus na tua vida, aquilo que Deus chamou você para fazer. Olhe para dentro de você nessa noite. Você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer? Você está desenvolvendo o teu ministério, o teu chamado no reino de Deus? Você tem buscado ao Senhor? O seu desejo de orar, de ler a Bíblia, de passar tempo com Deus em oração, de desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Como que você está em relação a essas coisas? Estão vivendo ou estão morrendo dentro de você? Porque nessa noite nós podemos olhar para dentro de nós, irmãos. Nós podemos olhar para dentro de nós e detectar como está a nossa espiritualidade, como está a nossa vida com Deus, como está a nossa vida de oração. Será que nós estamos iguais quando do primeiro amor, ou nós já deixamos que algumas coisas dentro de nós morreram até nós chegarmos aqui? Olhe para dentro de você, e se por acaso você perceber que há morte dentro de você, clame ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, traz a tua vida, enche o meu coração, me reavive novamente em sua presença. Traga à vida tudo aquilo que morreu, a tudo aquilo que eu perdi durante a minha caminhada. Aviva, Senhor, a minha vida. Abacuque orou para o Senhor avivar a sua obra no meio dos anos, no decorrer dos anos, e hoje nós, a igreja do Senhor, temos tamanha necessidade de fazermos esta oração ao Senhor e dizer: aviva esta obra aqui, Senhor. Aviva esta obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Esta mensagem de Abacuque é tão necessária para as nossas vidas, esta oração de Abacuque, como foi naquele tempo que ele fez esta oração ao Senhor. Como nós precisamos, irmãos, do avivamento de Deus em nós. Como nós precisamos começar a buscar este avivamento pessoal com o Senhor, quando nós olhamos para dentro de nós e nós vemos que algumas coisas talvez foram morrendo durante a nossa caminhada. Nessa noite o Senhor quer trazer este renovo sobre a tua vida. Nessa noite o Senhor quer trazer este avivamento no teu coração. Deixa essa empatia que nós pegamos pelo avivamento, porque avivamento é coisa de Deus.
E nós somos incapazes de caminhar sem renovo de Deus em nossas vidas, de tempo em tempo. Nós precisamos do avivamento de Deus em nós. Nós necessitamos de avivamento do Senhor em nossas vidas. Eu li uma frase que dizia o seguinte: o avivamento vem da insatisfação santa da atual situação. Caso contrário, não haja essa insatisfação santa, as coisas tendem a piorar. Vocês entenderam essa frase? Se não haver em nós, irmãos, eu estou falando de mim, se não haver em mim uma insatisfação santa pelas coisas que eu preciso abandonar, deixar, a minha situação tende a piorar. O avivamento de Deus, ele vem em nossas vidas a partir do momento em que nós não estamos contentes e satisfeitos com a nossa atual situação. Então nós começamos a clamar a Deus e pedir ao Senhor por um avivamento em nossas vidas. Hoje Deus traz esta palavra dura aos nossos corações, aos nossos ouvidos, mas carregada de amor, porque o Senhor quer que nós reavivamos, aqueçamos o nosso coração em sua presença. Assim é a jornada da igreja, uma jornada de avivamentos e recomeços. E estes que falamos aqui nessa noite são alguns sinais de que estamos precisando de um avivamento do Senhor. Quando o nosso trabalho para o Senhor se tornou algo mecânico, quando o mundo ainda nos seduz, e quando a morte dentro de nós, estes são alguns sinais de que nós estamos precisando do avivamento do Senhor. Esta é a noite de nós examinarmos os nossos corações e, se encontrarmos algum desses sinais, devemos clamar ao Senhor, para que as nossas ações sejam motivadas pelo ardente amor a Deus, para que possamos cortar todo relacionamento com as coisas que nos afastam do Senhor, e para que a nossa vida espiritual não seja uma vida de declínio, mas uma vida de elevação na presença do Senhor, para a glória de Deus. Convido os irmãos para se colocar em pé nessa noite. Feche os seus olhos por um instante, nós já estamos encerrando esta mensagem. Feche os seus olhos nessa noite e ore ao Senhor. Faça este exame nessa noite. E se você encontrar no seu coração algum desses sinais, clame ao Senhor.